Gemas do mercado cripto, aquele ativo que todo mundo quer capturar. Que capturar multiplicações de 1000%, de 10.000% ou até mesmo 50.000%. Esse vídeo não é para te falar as próximas 10 gemas do mercado cripto para 2025. Nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode identificar as suas próprias gemas dentro do mercado cripto. E entenda que gemas não são aqueles ativos que já são famosos, por exemplo. A gente vai ver na prática aqui, através de dados, como que você faz para identificar esses ativos que têm um alto potencial de retorno. Inclusive, eu vou comentar sobre um dos ativos. Em questão de 2 dias, entregou uma alta ali de 100% e a gente comentou isso aqui dentro do canal. Vou te explicar como que eu fiz para identificar isso e como que você pode fazer daqui para frente para você identificar as suas próprias gemas. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, a gente comentou na semana passada sobre ApeCoin, né? Esse vídeo foi gravado ali na sexta-feira, onde a gente estava dentro dessa região aqui, não tinha movimentação de alta ainda e ApeCoin estava em 70 centavos. A gente viu uma grande alta acontecendo dentro desse ativo, sexta-feira, para cá, aonde ele chegou a subir 140%. E, inclusive, nos últimos dias eu comentei aqui, depois dessa alta, que não era o momento de entrada, porque facilmente a gente iria formar um topo e que nós deveríamos esperar um pullback. Olha que louco, pullback acontecendo desde quando a gente gravou o vídeo ali também falando sobre formação de topo, a gente já teve uma queda aí de 30% em ApeCoin. O ponto aqui é como que isso daqui foi identificado antes mesmo da gente ter essa movimentação acontecendo. Para que a gente possa fazer esse tipo de identificação dessas movimentações, a gente tem que partir para a análise on-chain. Não dá para ver isso dentro do Price Action, porque no Price Action a gente só vai conseguir enxergar depois que a movimentação aconteceu. Mas quando a gente olha, por exemplo, ali para os dados on-chain, olha só, a gente entendeu qual que era o momento que nós estávamos ali dos traders, por exemplo. Para a formação de topo foi super importante a gente entender também o momento que nós estávamos, que aqui, cara, impossível você comprar um ativo nessa região com esse tanto de lucro na mão dos traders, por exemplo. Esse gráfico aqui foi citado nos dias anteriores aqui, quando a gente falou sobre formação de topo dentro de ApeCoin, porque aqui dentro a gente não compra esse ativo. Simplesmente isso. Mas como que a gente identificou ali antes da alta acontecer? Bom, foi utilizado a análise on-chain, tá? Dentro da análise on-chain, a gente pode olhar vários setores aqui dentro do mercado cripto. Na sexta-feira, ou eu não me recordo se foi sexta ou se foi quinta-feira, mas a gente estava analisando o mercado e escolhemos analisar GameFi, tá? A gente pode olhar NFT, DeFi, Deepin, a gente pode olhar qualquer setor aqui dentro. E quando a gente olhou para os setores de GameFi, a gente começou a identificar que ApeCoin tinha um alto volume de transações. Quando a gente colocava endereços ativos em ApeCoin, tinha 400 carteiras se movimentando. Hoje tem 1.600, obviamente, muita pessoa comprou o topo ali, comprou após a movimentação, mas a gente entendia que tinha um alto volume on-chain, um baixo valuation acontecendo naquele ativo e a gente tinha um baixo risco também durante aquele momento. A gente tinha liquidez também e o momento ele não estava aqui também em patamares tão altos, beleza? Entendendo isso, a gente viu que tinha um alto potencial de movimentação dentro de ApeCoin, exatamente por conta das transações que as carteiras estavam fazendo. Hoje são 1.600 carteiras se movimentando, mas naquele dia nós tínhamos apenas 400 carteiras. E o ponto é que essas carteiras que estavam movimentando ApeCoin, a gente estava vendo que era um volume considerável. Então a gente estava vendo que eram baleias que estavam tendo esse tipo de movimentação. Essas bolinhas aqui representam aonde está o custo e a quantidade de ativos que foram comprados dentro dessa região. Quando a gente olhava lá para os 70 centavos, olha só, a gente tinha uma acumulação muito grande acontecendo dentro desse período. Hoje, quando a gente analisa essa região, a gente vê que várias baleias se movimentaram exatamente dentro dessa faixa de preço.
isso daqui nos deixa um rastro para trás. Quando a gente analisa a ApeCoin, eu não quero saber do fundamento dela, eu não quero saber se ela é de game, eu não quero saber se quem está construindo o game lá de ApeCoin, a SkyMaves, não, a Yuga Labs, eu não quero saber de nada disso. O que eu quero saber é onde os investidores eles têm interesse de investir ou não. E quando a gente olha para a ApeCoin, estamos vendo um início de várias baleias se movimentando nesse ativo. Elas sabem de alguma coisa que nós não sabemos? Pode ser que sim. E eu nem quero saber o que é que ela sabe. Eu quero saber exatamente o que ela está fazendo. Se ela está comprando, cara, eu vou começar a olhar para esse ativo porque alguma coisa tem aí. Se ela estiver vendendo, eu também vou vender esse ativo porque alguma coisa está envolvida nesse processo. Mas eu quero que você entenda que a análise on-chain ela tem o poder de você fazer essa filtragem, entender quais são os ativos que estão na mesa e quais são aqueles ativos que estão tendo movimentações. Através disso, a gente conseguiu identificar uma movimentação possivelmente que aconteceria em ApeCoin. A movimentação aconteceu, deu para surfar aquela movimentação, surfa, sai do ativo, ponto, e você tá fora. Você não precisa ficar rodando ativo, acreditando que ApeCoin é um bom projeto, que vai ser o metaverso que vai disruptar. Cara, você não precisa de nada disso. Você precisa multiplicar o seu dinheiro, simplesmente assim, sair do jogo quando você precisa sair do jogo e reentrar quando você precisa reentrar também. E olha só, quando a gente olha para isso daqui e une junto com o Price Action, a gente entende que houve uma movimentação bem relevante acontecendo dentro dessa região. Então, mesmo que você não tenha capturado essa movimentação, o rastro ele ainda ficou para trás. As baleias, elas ainda continuam posicionadas. A gente está vendo que o volume é gritante, um volume muito alto aqui que nós temos um custo dentro dessa região. Entendendo isso, a gente deve acompanhar esse ativo nos próximos dias. A gente deve ficar ligado exatamente como que vai ser esse pullback. Esse pullback, ele pode fazer com que o preço volte lá nos 70 centavos? Sim, ele pode fazer com que o preço volte nos 70 centavos. E a gente vai observar o que as baleias vão fazer caso o preço volte dentro dessa região. Ou até mesmo se o preço parar aqui em cima em $1, a gente vai observar o que as baleias elas estão fazendo. Se houver uma reacumulação, que lembrando, grandes instituições, grandes baleias, elas não fazem uma única movimentação, mas sim várias movimentações, a gente vê elas se movimentando mais uma vez com interesse em compra, interesse em acumulação, cara, a gente tem uma confirmação de que estamos em uma zona onde elas querem esse ativo. E a gente vai jogar esse jogo junto com elas. Não é uma única movimentação que vai te levar ao milhão, mas sim a sua estratégia, como você fica analisando os ativos, como você toma as suas decisões. Pegou essa movimentação, realizou? Ótimo, vamos buscar pela próxima movimentação dentro desse ativo. Então, para você escolher uma altcoin, por exemplo, para você investir, uma gema, é simplesmente você pegando o momento dos ativos, entendendo se a gente tem carteiras transacionando naquilo, entendendo se a gente tem baleia, entendendo qual que é o valuation do ativo também. Mais para frente eu vou te explicar um pouco mais como que você faz para sacar quais são os setores que você vai investir. Olha só, existem mais de 2 milhões, hoje já deve ter mais de 3 milhões de criptos por aí. A gente sabe que, cara, são setores e setores que não acabam mais. Tem Layer 2, tem DeFi, tem Deep, tem GameFi, tem um monte de coisa. E às vezes a gente fica sem saber como encontrar os melhores setores, as melhores narrativas, os melhores ativos. Eu ainda vou te falar nesse vídeo como que você faz para fazer isso daqui. Só que o que eu quero te passar é que você não precisa simplesmente se prender a 10 altcoins que vão subir ao infinito, que a alta ela é infinita, ela não é infinita. ApeCoin teve uma alta violenta e eu falei para vocês logo em seguida que a alta ela não é infinita, que sim, o mercado se movimenta em ondas, então muito provável que a gente teria um pullback em ApeCoin. Saiba que todos os ativos eles têm pullback, não existe alta infinita. E quando a gente sabe que não existe alta infinita, a gente não se aprende em ativo nenhum. A gente olha para os setores, entende quais são os setores que estão performando bem e a gente vai escolher ativos dentro desses setores, beleza? Eu vou te mostrar como que a gente faz para identificar isso também. Só que antes a gente vai comentar aqui um pouco sobre o mercado, o momento que nós estamos vivenciando. Bom, a gente está vendo uma queda no Bitcoin de volta em 66 mil dólares, é uma região de suporte, tá? Uma região de topo que foi rompida anteriormente ali, os 65, 66,
E a gente já está em um momento onde os traders, eles não têm mais realizações de lucro a fazerem. Hoje, quando a gente olha para os traders aqui, no máximo eles vão poder realizar prejuízo. Essas são as zonas que nós queremos comprar. Não queremos comprar quando estamos aqui, cara, próximo dessa linha azul aqui em cima, que isso daqui é topo clássico que nós vamos ter. Isso quando a gente olha para Bitcoin, quando a gente olha para Ether também. Ether está dentro da zona que a gente deve começar a olhar por entradas, porque já entramos dentro da zona onde os traders ou eles realizam prejuízo ou eles simplesmente dobram as suas posições. Eles não estão com lucro nesse momento. A gente não quer entrar quando eles estão com alto lucro, porque a gente sabe que esse alto lucro vai ser realização na nossa cabeça. Quando a gente olha para Link também, Link voltou, ou seja, vários ativos retraíram nesse momento com a queda que nós tivemos dentro do Bitcoin, e isso nos traz uma oportunidade. Afinal de contas, se nós estamos dentro de uma fase saudável e Bitcoin acima dos 63 mil dólares, está tudo saudável, a gente vai buscar por compras, simples assim. Caso a gente venha em patamares abaixo de 63 mil dólares, aí a gente começa a entrar com estratégias de proteção. Porque, afinal de contas, o cenário ele muda. Se o cenário ele muda, a gente muda a nossa estratégia também. Não queira utilizar a mesma estratégia tanto para um movimento bull quanto para um movimento bear. Saiba que você precisa ter uma estratégia para cada cenário. Movimentos bulls, somos mais agressivos e vamos buscar por compra nos pullbacks. Movimentos bearish, vamos procurar por saídas, porque os respiros eles vão ser as nossas oportunidades de se desfazer de posições, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que nós estamos dentro dessa zona, a gente deve começar a buscar por regiões de fundo. Os fundos eles serão encontrados dentro da análise on-chain quando a gente tiver altas realizações de prejuízo. As mini capitulações que elas vão acontecendo. Olha só, esse daqui é o gráfico de realização de prejuízo de Ether. Sempre que a gente tem um aumento de um volume assim drástico em realização de prejuízo, significa que a gente chegou dentro de uma região de fundo. Quando a gente tem eventos aqui, igual esse que foi muito forte, esses daqui são eventos de capitulação. Capitulação mais profunda, e eu já mostrei para vocês o porquê que hoje eu acredito que Ether está dentro de uma região de fundo, por conta exatamente dessa grande capitulação que nós tivemos. Mas veja que sempre que a gente tiver um aumento do volume aqui em realização de prejuízo, a gente vai formar um fundo. Aí não houve esse fundo acontecendo, tá? Pode ser que a gente ainda tenha um flush no mercado, pode ser que a gente ainda tenha um espirro e a gente veja o momento dos traders voltando na região de fundo, que é essa linha dourada aqui, é simples um espirro ali para acontecer dentro de Ether, dentro de Bitcoin, para que a gente veja essa realização de prejuízo. Dentro do Bitcoin, já começou a aumentar um pouco essa realização de prejuízo que nós temos. A gente já começou a ter um pouquinho de realização de prejuízo, mas nada muito considerável, tá? A gente vai esperar por um pico mesmo. Esse pico, ele vai nos marcar o fundo ali. Mas, como eu já comentei com você, se a movimentação ela está saudável, se estamos dentro de uma fase saudável, a gente vai procurar por compra quando nós entramos em regiões que os traders eles estão no prejuízo. Quando a gente fala sobre investimento, a gente quer fazer um investimento quando as pessoas elas não têm lucros sendo realizados. Porque quando elas têm lucros sendo realizados, significa que a gente tem um aumento da pressão de vendas, porque as pessoas elas querem realizar. Nesse cenário é muito mais complexo da gente entrar. E olha só, a gente está falando de curto prazo aqui, eu estou falando dos traders. O mercado ele sempre se movimenta em ondas. Por que a alta ela não é infinita? Porque um trader ele não vai ficar rodando a sua posição durante 2 meses ou 2 anos acreditando que aquele projeto ele vai simplesmente revolucionar a tecnologia. Ele não está acreditando em nada disso. Ele só quer capturar uma posição ali, uma movimentação curta dentro de um gráfico intradiário e sair fora da sua posição. Pelo fato da gente ter vários traders, tem scalper, day trader, swing trader, position trader, investidor, novatos, quem opera a notícia. Pelo fato da gente ter várias pessoas que têm comportamentos diferentes, o mercado ele anda em ondas. É por conta disso que a alta não é infinita. Porque se acredita que 100% das pessoas vai comprar a da Cardano acreditando que ela vai ser a Ethereum Killer, a nova blockchain de DeFi, cara,
Obviamente que não, né? Nem todo mundo vai cair nessa ladainha, nem todo mundo vai ficar rodando esse ativo para ver se ele vai realmente subir e voltar para o topo anterior. Muitas pessoas vão vender no meio do caminho, por isso que o mercado ele anda em ondas. Lembre-se, o preço de um ativo ele é simplesmente as ações que os investidores estão tomando, de compras e de vendas. Se a gente tem uma maioria vendendo, a gente tem um preço caindo. Se a gente tem uma maioria comprando, a gente tem um preço subindo. Em vários momentos, a gente vai ter pessoas comprando e vendendo, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo o momento que nós estamos, tá? A gente parte ali para dentro do Price Action e a gente entende o que está acontecendo dentro do Price Action. Ether é um dos ativos que nesse momento eu olho bastante para ele porque nós tivemos uma capitulação acontecendo dentro de Ether. Essa capitulação ela deixa um rastro também e esse rastro está constituindo um canal lateral aqui. Canais laterais após uma capitulação são momentos de acumulação que nós temos de um ativo. Então eu vou visualizar essa região aqui como uma região oportuna de acumulação do ativo. Obviamente a gente tem os pontos de tradear o ativo, que são os pontos de compra aqui embaixo e os pontos de venda aqui em cima. Temos que ficar muito ligados se não haverá uma perda desse canal de maneira consistente, tá? Perder esse canal seria vir aqui embaixo, retestar ele e formar um pivô de baixa. Caso isso aconteça, as coisas começam a esquentar para o Ether e aí, infelizmente, eu preciso sair dessa visão mais bullish, essa visão de acumulação, essa visão de que houve uma capitulação e eu preciso partir para uma proteção. Simples assim, sem amor nenhum pelo ativo. Nesse momento, eu estou acumulando? Sim, nesse momento eu estou acumulando porque está me chamando a atenção esse ativo, mas não significa que eu vou segurar essa batata caso ela venha a esquentar. Eu vou simplesmente me desfazer dessa posição e vou buscar por uma nova região de capitulação lá na frente. Simples assim, sem amor nenhum por Ether, sendo estratégicos. E caso a gente tenha um rompimento dessa região aqui para cima, a gente vai finalizar essa acumulação. Mas eu estou enxergando bastante isso daqui como uma acumulação após uma capitulação, por isso que eu tenho grandes interesses nesse ativo. Esse é um dos ativos que eu mais estou olhando nesse momento, é o Ether, tá? Mas a gente sempre deve analisar o Bitcoin, porque ele, querendo ou não, é o rei do mercado, né? Ele que dita grandes movimentações que nós temos aí. Olha só, a gente tem um grande suporte aqui entre os 65 e 66 mil dólares. Essa região aqui é uma região que vai ser constituída com pressão compradora. O que nós precisamos ver aqui dentro dessa região, algo que ainda não aconteceu, é exatamente um candle de reversão. Caso esse candle aqui ele venha a fazer um engolfo de alta no candle anterior, fecha acima e o próximo candle faça o rompimento da máxima dele, a gente tem um candle de reversão. Várias vezes eu estou gravando um vídeo aqui para vocês e a gente está dentro de uma região de um alto potencial de formação de fundo. Afinal de contas, a gente tem rastro de compra aqui. Só que até o presente momento, a gente não teve um sequer candle de reversão. Se não tem candle de reversão, a gente ainda não tem um sinal de que nós chegamos no fundo. Mas nós estamos próximos desse fundo já. Porque quando a gente olha para o gráfico de 4 horas, o RSI ele já está próximo ali da região de 30, que é sobre compra. Quando a gente olha o gráfico de 1 hora, a gente já vai começar a ver divergências dentro do RSI. E dentro do gráfico de 1 hora, a gente acabou de ter um candle de reversão. Olha que legal. A gente começa a ter uma divergência dentro do RSI, onde o preço está caindo e o RSI ele está subindo, tá? Ou seja, a gente teve um ótimo sinal, que é o sinal de divergência. A gente acabou de fazer um candle aqui de reversão. Um candle que fez um engolfo nos anteriores aqui. Tudo que a gente precisa é romper a máxima desse candle. Se a gente fizer o rompimento da máxima desse candle, dentro de um gráfico de 1 hora, a gente já tem um sinal de reversão. Tudo o que a gente vai precisar é que esse sinal ele venha a respingar ali dentro de um gráfico de 4 horas também. Porque eu utilizo mais o gráfico de 4 horas para tomar decisões quando eu estou falando intradiário ali. E quando eu estou falando de gráficos, operações mais longas, eu vou olhar para gráficos diários. Mas aqui, ó, essa região ela já está com alto potencial de formação de fundo. Porque a gente chegou em uma região de suporte e o Bitcoin ele está mostrando aqui sinais compradores.
esse candle aqui, cara, ele é super interessante da gente avaliar. Só precisamos fazer um rompimento dessa máxima aqui, que no gráfico de 1 hora ele já vai nos entregar esse respiro. E esse respiro ele pode respingar ali para dentro do gráfico de 4 horas. Olha só, o que eu estou fazendo aqui com você é simplesmente analisando o mercado sem amor, sem emoção nenhuma, de maneira fria e calculista. Quando que é a fase do ciclo de bull market, nós estamos comprando dentro do pullback. Quando a fase do ciclo é de bear market, nós estamos nos protegendo, simples assim. Tem um momento de você investir em Ether, tem um momento de você investir em Bitcoin. Nesse momento eu estou investindo em Ether e não em Bitcoin, porque eu estou visualizando uma capitulação em Ether. E quando eu começo a comparar Ether barra BTC, quando eu olho a dominância do BTC, eu começo a visualizar que nós estamos próximo de uma região de fundo. Opa, então eu começo a olhar para esse ativo. Passei meses sem olhar para Ether, por exemplo. Inclusive, se você voltar no meu canal, lá no começo desse ano, você vai ver vários vídeos meus criticando o Ether, porque aquele não era o momento de investir em Ether. E nós estávamos lá na casa dos 3 mil e poucos dólares. Hoje, para mim, é o momento de investir em Ether. Pode ser que eu esteja completamente errado? Sim, pode ser que eu esteja completamente errado. Pode ser que Bitcoin continue performando melhor do que Ether ainda. E pode ser que a altcoin season ela comece em breve, é algo que eu não estou visualizando que vai acontecer tão rápido. Primeiro, o Ether ele precisa performar para depois a gente ter uma real altcoin season acontecendo, tá? Mas, como eu te prometi, como que você faz para identificar as gemas aí dentro do mercado cripto para que você saiba capturar oportunidades como ApeCoin aí ou outros ativos. O que primeiro você precisa fazer para você identificar essas movimentações? Primeiro, você deve ver quais são os setores que mais estão performando. Olha só, puxa aí os últimos 30 dias e veja quais são os setores que eles estão performando melhor. Aqui em amarelo a gente tem a performance do Bitcoin, tudo que estiver acima dele está performando melhor do que o Bitcoin, tudo que estiver abaixo está performando menos do que o Bitcoin. Significa que o que estiver abaixo aqui do Bitcoin já não é um setor que a gente vai olhar nesse momento. Olha que legal. Quando a gente olha para esses setores aqui, a gente já começa a ver quais são os setores que estão, cara, com boas performances. Você identifica esses setores que estão com boas performances, você consegue saber quais são as categorias dos ativos que estão performando, por exemplo, cara, a gente vai pegar ali inteligência artificial, a gente vai pegar DeFi, o que a gente vai pegar? Vai pegar Deepin, a gente entende qual que é a performance que está acontecendo no mercado cripto. E a gente vai querer investir nos ativos que estão performando bem. A gente vai querer investir nos ativos que as baleias estão se movimentando. Entendeu isso? Qual que é o setor que está performando? Aí você parte para dentro desse setor, por exemplo, cara, na sexta-feira a gente pegou o GameFi. Hoje a gente pode pegar a Deepin aqui para entender quais são os ativos. Lista todos os ativos aqui e aí você vai começar a filtrar, por exemplo, quais são as atividades que nós temos na rede. O que você quer? Você quer ativos que, cara, tem poucas carteiras movimentando? Não. Você quer ativos que tem a maior quantidade de carteiras se movimentando dentro do setor. Então, quando a gente olha para esse ativo aqui, ó, Storage, quando a gente olha para LPT aqui, ó, por exemplo, cara, nem sei o que é LPT, por exemplo, mas a gente vê que, cara, tem um alto volume aqui de atividade na rede. Tudo o que a gente precisa fazer é entender qual que é o momento desses ativos. Então, se a gente pega aqui o Storage, se a gente joga aqui também LPT, nem sei o que é LPT, a gente consegue avaliar qual que é o momento desses ativos, o que nós estamos tendo de movimentações dos ativos. Ótimos. Entendemos o valuation dos ativos, se os ativos estão com valuation elevado, se eles estão com valuation baixo. Estão com valuation, ok, ali a gente está vendo que não está tão alto assim, mas também não está nos menores patamares. Tem atividade on-chain? Tem atividade on-chain. Tem momento? Tem momento. Tem liquidez? Tem liquidez. Só que a gente começa a ver que alguns têm um risco envolvido. Storage, ele está com um risco maior, por exemplo, do que LPT, mas a gente continua fazendo essa análise, entendendo o que esses ativos podem nos entregar. Aqui está todo o setor e a gente consegue olhar exatamente aonde que está cada ativo nesse momento, entre momento, volume ali, volatilidade. Mas depois que a gente identificar isso de um setor, olha só, a gente está procurando por uma gema, certo? Então a gente veio aqui e buscou um setor que está performando legal, Deepin.
Através do Deepin tem um monte de ativo que nós temos dentro desse setor. A gente vai pegar mais de um ativo? Não. A gente vai escolher um único ativo dentro desse setor e ponto final. Eu não quero saber se a data ela é concorrente ou melhor do que storage. Eu não quero saber nada disso. Eu quero saber dentro de Deepin qual que é um ativo que tem um alto potencial. Ótimo, a gente pegou storage. Cara, a gente vai lá dentro do Price Action e a gente vai avaliar. A gente olhou para storage e a gente olhou também para LPT. Simples. Vamos traçar o price action disso daqui e entender em que região que nós estamos. Vamos na Coinbase que tem mais liquidez. Olha só, storage, ela teve uma grande movimentação igual o Bitcoin teve recentemente. Essa grande alta aqui, ó, com alto volume. Se a gente for lá, por exemplo, para entender o que as carteiras estão fazendo nesse momento, quer ver? Ó, vamos ver o que as baleias estão fazendo. Olha só, um alto volume transacionado das baleias exatamente nessa faixa de preço que nós estamos aqui. O que a gente precisa entender? Ó, teve altas movimentações acontecendo aqui atrás e novas altas movimentações acontecendo. O que a gente precisa dar continuidade na nossa análise? Eu não vou fazer isso nesse vídeo aqui com você, porque é muito mais complexo. É entender se essas carteiras aqui, elas estão comprando aqui ou se é venda que elas fizeram aqui atrás. A gente pode descer e cavar mais um pouco. Olha só, a gente consegue ver que as principais carteiras elas estão acumulando e não vendendo. Isso daqui é interessante para nós, a gente começar a avaliar esse ativo aqui. Então a gente viu um ativo que, cara, eu não sei qual que é o fundamento disso daqui, eu não sei se vai revolucionar a blockchain ou não, eu sei que tem coisas chamando a atenção aqui. Setores que estão performando, quando a gente olha para dentro de um dos setores, storage é o ativo que mais tem carteiras se movimentando, a gente ainda tem um baixo valuation, não quero comprar nada com um alto valuation, e quando a gente olha ali para movimentações de baleia, está tendo movimentações de baleia, e nesse momento o ativo ele está entregando um pullback. Boa, interessante, é exatamente isso que eu quero. Eu vou buscar por uma região de fundo dentro desse ativo, entender se as carteiras elas vão continuar acumulando essas mesmas carteiras que compraram aqui atrás. Caso elas continuem acumulando, ótimo, eu também vou acumular esse ativo. Ponto final. Outro ativo que a gente viu, LPT ali, que é uma concorrente dentro do mesmo setor, vamos avaliar LPT. Já não tem volume de transação, já não quero esse ativo. Simples. Acabei de olhar dois ativos aqui, ó, acabei de escolher um setor e vi os dois principais ativos que nós temos desse setor. O primeiro foi storage, o segundo foi LPT. Analisei os dois entre dados on-chain, quando eu jogo dentro do price action já vejo que LPT não tem volume. Não quero. Se não tem volume, não tem grandes players movimentando. Eu que não vou investir em ativos que não têm liquidez. Um dos fatores por eu não investir nesses ativos que não têm grandes liquidez é porque as análises, os price action e a análise on-chain também servem para a gente ler o comportamento dos investidores. Se a gente tem poucos investidores, não tem comportamento nenhum. Quero analisar aqueles ativos que têm altos investidores movimentando ele, porque aí sim eu consigo ler o comportamento desses ativos. Esse é o jogo que eu jogo para poder descobrir as gemas, para poder descobrir as altcoins que eu vou investir. Existem os momentos para a gente fazer isso? Sim, existem os momentos para a gente fazer isso. Eu acredito que esse seja o momento em específico da gente investir em altcoin? Não, mas aqui eu te entreguei a vara e você pode passar a pescar o seu próximo peixe e não ficar dependendo da lista com as 10 próximas altcoins que vão subir em 2025, porque muito provável elas não subirão. Muito provável que você encontrará uma gema fazendo uma análise desse jeito. Bom, se você quiser ter acesso às minhas gemas, se você quiser ter acesso à minha carteira e simplesmente copiar e colar as minhas decisões, entra para a carteira Rumo ao Milhão. Lá dentro eu decido os ativos, eu escolho qual que é o momento, eu vejo se a gente vai investir ou não em determinado ativo e você só precisa copiar e colar essa decisão. Se você quiser entrar, carteira Rumo ao Milhão, o link está na descrição. Lá dentro é o melhor que eu posso fazer por você. Você só vai precisar copiar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço. Eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Eu.